A paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos e irmãs. Eu venho através desse vídeo saciar o desejo do meu coração, a qual o Senhor tem aquecido o meu coração acerca de uma mensagem que Ele tem me dado. E eu senti uma necessidade de compartilhar com os irmãos nesse período em que nós estamos aí atravessando, aonde nós vemos que, querendo ou não, uma grande porcentagem da humanidade aparentemente parece que está se tornando para Deus, mas na verdade as pessoas estão, não com o desejo de voltar-se para Deus, chorando pelos seus pecados, reconhecendo as suas misérias e lamentando, como diz o apóstolo Tiago, que é a receita para fazer com que Deus se torne para nós e nos alcance o perdão dos nossos pecados. Mas eles estão apavorados por essa pandemia. E muitos crentes estão apavorados. E a gente vê aí mensagens que estão sendo espalhadas via WhatsApp. Quantas mensagens têm chegado ao nosso alcance. E a gente tem visto mensagens, até mesmo mensagens otimistas, que vai passar, que vai melhorar. Mas nós que somos cristãos, nós soubemos, irmãos, que isso não vai passar. Pode até acontecer que este vírus seja solucionado, o problema do vírus pode ser que encontrem a cura, mas nós devemos ter a consciência que quando for solucionado o problema desse vírus, virá outros problemas, porque o apóstolo Paulo escreveu, inspirado por Deus, que a terra geme como uma mulher com dores de parto, com ânsias para dar à luz, e a criação aguarda ansiosa a manifestação dos filhos de Deus. E nós vemos, eu estava lendo a palavra de Deus e Deus aquecia o meu coração acerca disso. Se nós olharmos para a Bíblia, irmãos, Números capítulo 21, a partir do versículo 4, nós vamos encontrar ali a história dizendo que o povo de Israel começou a murmurar contra Moisés e contra Deus. Deus, ele já está virado com o povo, ele já tinha prometido a Moisés e dito a Moisés que a vontade dele era matar o povo. Moisés sempre intercedendo por aquele povo que era visto aos olhos de Deus como o povo obstinado. Mas agora perceba que quando eles murmuram contra Moisés e contra Deus, eles estavam enjoados daquele pão e eles tinham saudade do Egito. Moisés foi interceder pelo povo a Deus. E Deus disse, a Bíblia diz que Deus começou, por causa da murmuração do povo, Deus fez com que serpentes ardentes fossem espalhadas no meio do povo. E aquelas serpentes tinham um veneno extremamente mortal. E então, quando Moisés foi pedir socorro para Deus pelo povo, Deus manda que Moisés fizesse uma serpente de metal e colocasse na ponta de uma haste e levantasse sobre o povo no meio do deserto. E Deus disse: acontecerá que todo aquele que for ferido pela serpente ardente olhará para a serpente levantada no deserto, a serpente de metal, e será curado, será salvo desta doença. E nós vemos, meus amados irmãos, que João, capítulo 3, versículo 14, a Bíblia está nos dizendo, o próprio Jesus testificou da sua vinda, da necessidade de Deus ter o enviado. Ele disse que no versículo 14 do capítulo 3 de João, ele diz que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem fosse levantado. Ou seja, no capítulo 21 de Números, quando o povo era ferido pelas serpentes ardentes, eles olhavam para outra serpente que estava na ponta da haste. E o que acontece? Por que é que Deus mandou fabricar uma imagem daquele mal que veio sobre eles por causa da rebelião, por causa da murmuração? Quando eles olhavam, eles eram picados pelaquela serpente, eles olhavam para a serpente que estava pendurada, a serpente de metal, que simbolizava o seu próprio pecado. E a Bíblia diz que eles eram curados na mesma hora daquele mal. E nós vemos João dizendo Jesus dizendo, que ele seria levantado da mesma maneira que Moisés levantou a serpente lá no deserto. E nós vamos encontrar, irmão, em Isaías 45, versículo 22, o próprio Deus dizendo: olhai para mim e sede salvos.
Então nós vamos ver que Jesus na cruz, o Cristo crucificado, ele simboliza o nosso pecado. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 15, garante isso, que Jesus, ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele é o Cordeiro Imaculado de Deus, o sumo sacerdote que tem poder para se compadecer das nossas fraquezas. Ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Mas agora no capítulo 53 de Isaías, no versículo 6, na parte B, a Bíblia vai nos dizer que Deus fez cair sobre o seu Filho Jesus a iniquidade de todos nós. Aleluia! Então nós vamos ver que quando nós oramos por Cristo crucificado, nós vemos o nosso pecado refletido na pessoa de Jesus, mesmo ele sendo sem pecado, conforme garante Hebreus 4,15. Então o que acontece? Quando João, ele estava lá na ilha de Patmos agora, deportado para lá por causa do Evangelho e da palavra de Deus, nós vamos ver que ele ouviu por detrás dele uma voz, como que de muitas águas, e a Bíblia diz no capítulo 1 de João, no versículo de número 13, versículo 12, melhor dizendo, que quando ele virou-se para ouvir quem falava com ele, a primeira coisa que ele viu, 7 castiçais de ouro. E depois que ele viu 7 castiçais de ouro, ele viu no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem. Quem era este? Era Jesus. E logo na sequência, Jesus vai explicar para ele, no versículo 20 do capítulo 1 de Apocalipse, ele diz que os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas da Ásia, e ele estava no meio das 7 igrejas, ou seja, a forma do ser humano, o homem mortal, ver a Jesus é através da igreja, é no meio da igreja, é na igreja, glória a Deus. E nós vamos ver que o povo lá no deserto olhava para a serpente, que agora transliterado para o Novo Testamento, João 3,14, o Filho do Homem foi levantado da mesma semelhança. Eles devem olhar para Jesus, reconhecer e ver os pecados deles mesmos, de nós mesmos, refletido na pessoa de Jesus, sendo ele injustiçado, morto sem pecado por nós. Aleluia! Então, com esta pandemia que tem chegado, nós olhamos e vimos que parece que a igreja está se retraindo, mas este é apenas um momento, é um estágio da igreja. A igreja, ela, no seu próprio nome original, o termo eclésia, é um termo da palavra grega eclésia, que quer dizer igreja, quer dizer chamados para fora. Tem dois sentidos, tanto chamados para fora do sistema mundano, como chamados para fora para fora das suas casas, para ir para a rua anunciar o evangelho. E no momento dessa pandemia, a igreja está se retraindo nas suas casas, mas eu acredito que esta é uma oportunidade de nós abastecermos as nossas lamparinas, porque a qualquer momento a igreja vai voltar ao seu estado original, porque a igreja não foi criada, a igreja não foi instituída por Deus para estar entre 4 paredes. Aleluia! O chamado de Jesus, quando ele prometeu que os discípulos recebiam a virtude do Espírito Santo, ele manda que ficassem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, e então ele disse: então ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em Judá, na Judeia, na Samaria e todos os confins da terra. Então a instituição da igreja foi motivada pela pregação do evangelho. É apenas um momento. É apenas um momento que a igreja está se retraindo. Então nós que somos cristãos, nós não devemos ter esse pensamento que vai passar, que vai melhorar. Esta é a mensagem da nova era, dias melhores virão. Uma banda chamada Capital Inicial, a qual eu curtia muito quando eu estava no mundo ainda, dizia que dias melhores virão. Isto é mentira, a tendência é piorar. Mas tem uma coisa, como já foi falado conosco, os irmãos já têm mandado áudio, Deus já tem falado que Deus vai
vai guardar a sua igreja, porque isso não é, aleluia, não é sentença de Deus sobre a igreja, mas é a sentença de Deus sobre aqueles que estão rejeitando a graça, daqueles que estão confiando na força do seu braço, confiando no seu dinheiro. Jesus quer usar-nos nesta última hora para fazermos a diferença, para nós fazermos a diferença. O motivo de nós estarmos vivos ainda é fazer com que o ser humano mortal possa ver Jesus em nós, na igreja. Aleluia. O motivo de nós estarmos nessa terra é ser luz da terra, é ser luz do mundo e sal da terra. Este é o motivo. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração e ardeu em meu coração, para que nós venhamos ter essa consciência que no meio deste problema que o Brasil está enfrentando, que o mundo está enfrentando, é o momento de nós nos retrairmos por um tempo determinado por Deus. Por um tempo determinado por Deus, porque a qualquer momento Deus vai levantar uma igreja poderosa. Escute o que eu estou dizendo. Deus vai levantar uma igreja poderosa que não tem medo de pregar o evangelho, que não tem medo de falar do pecado, que não tem medo de anunciar a vinda de Jesus. Não se prega mais sobre arrebatamento, não se confronta mais, as mensagens não confrontam mais o pecado. É isso que nós temos que ver, meus amados irmãos, que Deus, Ele está olhando e Ele tem que fazer isso para que a igreja se acorde, para que eu me acorde, para que nós nos acordamos. Essa é a mensagem que eu tinha para deixar para os irmãos. A serpente foi levantada no deserto por Moisés. O Filho do Homem foi levantado na terra por Deus. Quando eles olhavam para a serpente, que era o símbolo do seu pecado, eles eram curados. Quando a humanidade olha para Jesus, que é o símbolo dos pecados de todos os seres humanos, eles são sarados da maior infecção, o maior vírus, o vírus mais mortal que existe, se chama o pecado. As pessoas estão preocupadas com coisas que podem matar o corpo, mas não pode fazer nada mais além disso. Mas tem alguém que a Bíblia nos mandou temer, que o próprio Jesus mandou temer mais antes, aquele que além de matar o corpo, tem o poder de fazer perecer o corpo, tanto a alma e o corpo, no inferno. Jesus tem este poder, e Deus vai levantar essa igreja com grande autoridade. Fique essas palavras para os irmãos, para a vossa reflexão, e que nós venhamos ter esse entendimento, quando chegar essas mensagens de autoajuda, essas mensagens de otimismo. As pessoas estão mandando essas mensagens, até tem pessoas famosas que estão fazendo vídeos e mandando, espalhando por aí, pedindo para o povo orar, mas a oração deles não é para gerar arrependimento para a salvação, não é, é porque eles têm medo de morrer, eles têm medo da morte, porque eles não têm salvação. Mas o salvo não tem medo da morte. Se Deus permitir que algum de nós pegue este vírus vai ser o veículo que vai nos levar para Deus. Mas se Deus não permitir, nós vamos anunciar o evangelho da salvação, para a glória do nome de Jesus. Paz seja convosco, em nome do Senhor Jesus. Amém.